Então, seguimos agora para o segundo painel. A gente vai falar sobre divulgação de riscos climáticos e os desafios da IFRS 2, com Eduardo Flores, que é professor do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA-USP. Ele é coordenador técnico do CBPS, membro do CPC e membro do Advisory Council of IFRS Foundation. E também contaremos com Edilson Paulo, que é membro convidado do CBPS e também doutor em Ciências Contábeis. É uma honra tê-los aqui. Muito obrigada pela agenda e poder compartilhar aí os conhecimentos conosco. Então, é com vocês, Eduardo e Edilson. Muito obrigado, Mirela, pelo convite. Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeito. Obrigado pelo convite da FBM. Prazer em conhecê-la. Prazer em revê-lo, professor Samir. Somos contemporâneos de doutoramento lá na FEA-USP. Fazia muito tempo que eu não via o Samir. Prazer em revê-lo. Um prazer ter aqui o professor Edilson Paulo para esse bate-papo, né, com tantos profissionais qualificados que nos acompanham, e dizer que a ideia nossa nesse painel é exatamente tentar criar um ambiente para manifestação de perguntas e dúvidas, questionamentos, né? A gente sabe que o momento é um momento de dúvida, um momento de questionamento, mas não é um momento de indecisão, né? Posto que para companhias abertas, aí como mencionado pela Fernanda e pela Nara, a CVM já definiu por hora o que deve ser feito, né? Mais recentemente, o Conselho Monetário Nacional, por meio de uma resolução do Banco Central, também estabeleceu como que a coisa deve acontecer para as instituições financeiras. São os dois setores que estão operando, né? Já tem aí uma definição clara, mas como bem falou a Onara no final do painel anterior, entidades muitas vezes consideradas de menor porte, mas que estão inseridas numa cadeia de valor de grandes empresas, vão precisar, de alguma maneira, fornecer essas informações, prestar informações, sobretudo informações relacionadas à emissão de gases de efeito estufa. E eu, particularmente, não vejo uma outra rede de profissionais para coletar essas informações e de uma maneira sistematizada, organizada, que os escritórios de contabilidade, que as empresas de contabilidade, né, que já estão muito próximas, realizando tanto a escrituração mercantil quanto fiscal das empresas que muitas vezes são consideradas empresas de pequeno e médio porte. Então, no final do dia, a gente está falando de uma mudança de ampliação do ponto de vista de relatórios corporativos que passa a fazer parte do roteiro regulatório, né, direto ou indiretamente, vamos dizer assim. Então, a ideia nossa, acho que é trazer um pouco dessas visões. A professora Edilson e eu combinamos que eu vou comentar um pouquinho aqui do escopo geral do IFRS S2, do CBPS 02, né? Mais especificamente porque essa é uma norma que nós chamamos de norma temática, o tema dela são mudanças climáticas, tá certo? E ele vai trazer alguns exemplos, né? Algumas questões aplicadas com base no guia de implementação, que é baseado nas normas do SASB, do Sustainability Accounting Standards Board, que materializa, né, de uma maneira bastante objetiva, bastante concreta, aquilo que existe na estrutura do S2. Né? Então, de uma forma muito geral, o S2 ele é baseado expressivamente naquilo que nós chamamos de protótipo do TCFD, que era a força-tarefa que foi criada para a divulgação de riscos climáticos. Tá certo? Naturalmente, a norma ela fala entre riscos e oportunidades. Ela está dizendo, você tem o risco climático, mas você tem oportunidades também vinculadas ao tema de mudanças climáticas. Por exemplo, alguém que está pensando em estruturar um negócio ou que vai começar a escriturar créditos de carbono para vender no mercado compulsório nos termos do PL 182, ele vai desenvolver uma forma de gerar receita e caixa baseado, né, dentro dessa discussão sobre mudanças climáticas. Então, o que a gente... Primeiro ponto de apoio que a gente precisa talvez colocar aqui na nossa discussão. Quando a gente está falando em riscos climáticos e oportunidades climáticas, no âmbito do S2, no âmbito da família de FRSS, e esse Szinho é de Sustainability, a gente está falando especificamente sobre elementos que vão afetar o meu caixa, gerando ou reconsumindo caixa. Então, por que isso é importante? Porque uma primeira iniciação, vamos dizer assim, no mundo da discussão climática, né? Aqui a gente não está discutindo, por exemplo, nós, no S1 e no S2,
nós não estamos discutindo, por exemplo, práticas de sustentabilidade. Nós estamos discutindo a divulgação da informação financeira relacionada à sustentabilidade. Tá certo? Isso tem uma mudança muito grande, porque vão continuar existindo, como existem hoje, os departamentos de sustentabilidade, os engenheiros ambientalistas, né, os engenheiros que trabalham, por exemplo, com questões de florestas, e esse pessoal trabalha diretamente com práticas que visem permitir que as empresas produzam e desenvolvam os seus produtos e serviços com impactos, com externalidades negativas do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa cada vez menores. Então, esse pessoal está no front office, né? Ele está na operação. Nós que trabalhamos com relatórios corporativos, em contabilidade, em finanças, de uma forma geral, o que nós estamos fazendo? Nós estamos criando uma metodologia de divulgar essas ações empresariais de forma estruturada, comparável e crível. Tão crível que possa ser auditada, mas não por uma auditoria de procedimentos limitados, mas uma auditoria de procedimentos ou de asseguração razoável. Tá certo? Então, toda vez que a gente começar a pensar em riscos e oportunidades, intrinsecamente a gente está pensando em fluxo de caixa. Tá certo? Então, a gente está falando o quê? A gente está falando de divulgar a informação, né? Na sua grande... É claro que existem outros formatos de divulgação dentro do próprio S2, toneladas de emissão de CO2, de dióxido de carbono. Isso não é uma medida financeira, isso é uma medida operacional, uma medida física, né? São metros cúbicos, né? Que você está divulgando ali. Então, automaticamente, você está lidando com a medida de unidade física. Mas o ponto central dessas normas é como que isso interage com as minhas demonstrações financeiras e como que, ao interagir com as minhas demonstrações financeiras, afeta ou tem o potencial de afetar o meu caixa. Perfeito? Então, esse é um primeiro racional importante, porque, originalmente, quando o TCFD, né, o Task Climate Force Disclosure, foi criado, a força-tarefa para a divulgação climática foi criada, o patrono dessa instituição, que é o que vai virar a norma que a gente usa hoje no FRS S2, CPS 02, foi uma instituição chamada Financial Stability Board, né, que é uma junta, que é um board interessado na manutenção da estabilidade financeira da economia global. Então, qual que era o grande receio, né, para a criação do TCFD há alguns anos atrás? Foi justamente o risco que as instituições financeiras corriam ao conceder crédito, empréstimos e financiamentos para várias empresas, várias entidades, que poderiam ter as suas operações descontinuadas e, portanto, entrarem em default, não liquidarem esses empréstimos, esses financiamentos, por conta de alterações climáticas que não estavam sendo consideradas, né, no âmbito da gestão de riscos dessas empresas. Tá certo? Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma instituição financeira que concedeu crédito para alguém que opera no setor de agronegócio no centro-oeste brasileiro. E esse sujeito tem uma safra específica, tem uma cultura de plantação específica, e essa cultura pode sofrer reduções abruptas por conta de mudanças climáticas. Se eu, instituição financeira, não coloquei essa dimensão de risco no meu modelo de análise de crédito, eu posso ter concedido crédito para alguém que não vai pagar, ou dois, eu posso ter cobrado uma taxa de juros menor do que eu deveria ter cobrado. Então, isso é muito, muito importante, porque organicamente essa norma ela remete para a ideia, né, de riscos financeiros, tá certo? Riscos financeiros, né? O que vai acontecer? Então, quando a gente entra na estrutura do IFRS S2, e a gente vai falar de mudanças climáticas, né? E aí daqui a pouco o professor Edilson vai trazer alguns exemplinhos para a gente. Basicamente, os riscos são decompostos em duas grandes vertentes, né? Ou, basicamente, o que nós chamamos de riscos físicos e riscos de transição. Então, o que é a ideia do risco físico? É, basicamente, numa linguagem contábil ou numa linguagem mais financista, é a exposição que os meus ativos físicos podem ter e se depreciarem numa velocidade maior por conta de atributos de mudanças climáticas. Então, você imagina, por exemplo, uma plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela está lá no meio do oceano, por exemplo, fazendo perfurações no pré-sal e coisas que o valem. Mudanças meteorológicas e oceanográficas vão submeter essa plataforma a um estresse físico maior. Então, se originalmente ela foi formulada ali para durar 20, 25 anos,
né, uma eventual redução na vida útil dessa plataforma por conta de mudanças climáticas é chamado de risco físico. É a materialização do risco físico. Tá? Vamos pensar um outro setor. Vamos pensar o setor de seguros, por exemplo. Então, vamos imaginar que eu faço seguro para uma frota de veículos, né, para uma locadora de veículos que está localizada na região do Rio Grande do Sul. E aí tem essa extremidade climática que aconteceu nos últimos meses, né, e aí 5, 10, X mil carros foram perdidos, e eu, seguradora, vou ter que arcar com um sinistro em massa por conta de um evento climático. Então, isso, para mim, é um risco físico. Então, a definição basal de risco físico, né, ela está sempre vinculada à ideia de que os meus ativos podem se deteriorar mais rapidamente, ativos físicos, portanto, por conta e ordem de algum tipo de evento de ordem climática, de natureza climática, que seja considerado o nexo causal, o causador dessa deterioração acentuada. Os riscos de transição, por sua vez, eles são riscos de transição, seja do ponto de vista de uma criação de política pública que cria um mercado ou inibe um mercado, que exista, tá? Ou eventualmente uma mudança de comportamento do consumidor. Então você imagina, por exemplo, o consumidor agora não está mais propenso a comprar carro a combustão, ele está propenso a comprar o carro elétrico. Então essa mudança, isso é um exemplo simulado, porque não necessariamente é uma verdade. Tem muita gente ainda propensa a comprar o carro por combustão, né? Então aqui eu estou falando em linguagem figurativa, exemplificativa em algumas ocasiões, tá? Para não sair do contexto. Mas essa mudança de comportamento do indivíduo, buscando um veículo híbrido, por exemplo, elétrico, é um risco, é uma questão de transição. Por que risco? Por que risco, propriamente dito? Porque quem continuar fazendo o veículo tal qual era há 20, 30 anos atrás, perde, né, uma fatia de mercado. Então, o risco de transição. Um outro exemplo, né? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho visto que os bancos não estão concedendo crédito para termoelétricas, né? Geradoras de eletricidade que geram eletricidade a partir da queima de combustível fóssil, né? Carvão mineral, óleo, né? Então, numa situação como essa empresa está enfrentando um risco de transição porque está se fechando um mercado de fonte de captação de recursos para ela. Então, risco de transição, risco físico. São dois pontos importantes. E aí eu tenho a questão das oportunidades, que são as oportunidades que, de uma certa maneira, devem ser lidas do ponto de vista da entidade como negócios que surgem ou negócios que crescem por conta de uma mudança de propensão do consumo. Os consumidores não compravam antes e passam a comprar agora. Ou, eventualmente, por conta da criação de novos mercados. Por exemplo, mercado de crédito de carbono, regulado, compulsório, é um caso clássico disso. Tá? Então, é um caso clássico disso. Por que é importante entender de uma forma correta o binômio risco e oportunidade no âmbito do S2? Porque toda aquela estrutura, né, de estratégia, governança, gestão de riscos, métricas e objetivos vai beber nessa fonte. Então, quando eu chegar para uma empresa e perguntar assim, qual que é a sua estratégia para gerir os riscos físicos e de transição? Isso não pode ser só um exercício de retórica que o gestor pensou na hora para me dar uma resposta. Porque senão eu, na condição de auditor, ou o auditor que chegar nessa empresa, ele não vai ter como fazer o lastro, analisar o lastro dessa informação. Então, é uma mudança muito sedimentada, é uma mudança muito forte, né? Entre dizer o seguinte, a norma também não está dizendo que você tem de ter isso, tá correto? A norma está dizendo assim, você tem estratégias dentro do teu campo estratégico empresarial. Você tem estratégias para lidar com risco e oportunidade de natureza climática? Aí, se o gestor falar, tenho, a pergunta consequente do auditor ou do supervisor de mercado, de alguém que vai ler essa informação é, qual é então a base dessa informação? É uma ata do conselho de administração? É uma política estratégica da companhia que incorpora, né, a dimensão climática como algo de gerenciamento de riscos? Então você tem que ter alguma coisa estruturada. Diferente do que acontece muitas vezes hoje em dia, em que algumas decisões com relação a riscos e estratégias de ordem climática são muito mais retóricas, são muito mais verborrágicas, no sentido de surgirem de algo totalmente dissociado do top-down, da alta gestão da companhia. Né? É só olhar, por exemplo, que um evento clássico, um resultado clássico é, à medida que o S1 e o S2 se transformaram em CDPS 01 e CDPS 02, e a CVM publicou a resolução 193
para dizer o Brasil vai ser o primeiro a adotar esses normativos, a quantidade de empresas que dizia que ia fazer neutralização de emissões de gases de efeito estufa diminuiu abruptamente. Abruptamente. Né? A gente vê muitas vezes a discussão de escopo 3. O S2 diz, você tem que emitir escopo, você tem que divulgar a informação do escopo 1, 2 e 3. Quanto você emite, sua cadeia imediata emite, sua cadeia de valor emite. E muitas empresas, mas eu não consigo fazer essa conta. Mas é interessante porque em algumas situações, isso a ideia não é apontar o dedo para ninguém, mas a falta de coerência muitas vezes mostra a importância de uma norma mais restritiva. Né? Muitas das empresas que hoje em dia dizem que não conseguem fazer mensuração do escopo 3, há alguns anos atrás divulgaram que iam fazer zeramento ou redução de métrica de emissão de dióxido de carbono. Então, como é que você vai reduzir uma conta que você não conhece qual que é? Né? Então, isso é bastante representativo. Na dimensão de governança, propriamente dito, o que se espera, né, com a implementação da divisão ou da dimensão de governança com o CBPS 02? A questão é muito estrutural. Isso que você está dizendo que pretende fazer, como você vai fazer? Quais são as áreas da companhia, as pessoas da companhia, os procedimentos da companhia que vão ser acessados para te permitir a mitigar determinados riscos ou alcançar determinadas oportunidades? Vai existir um comitê de riscos climáticos, vai existir uma área de ESG, vai existir um comitê, por exemplo, de assessoramento ao conselho de administração, vão ser contratados consultores externos, o que efetivamente vai ser feito para que se diga que isso que é uma intenção se torne um fato. Né? Então, é um ponto importante na ideia da governança. No sentido de gerenciamento de riscos, né, as empresas que hoje já utilizam o conceito de ERM, Enterprise Risk Management, né, ou muitas empresas que já fazem SOX, que já usam, por exemplo, matriz de controles internos, matriz de gestão de riscos, vão ter que incorporar dentro das suas matrizes uma dimensão a mais, dizendo quais são os riscos das práticas empresariais do ponto de vista de mudanças climáticas. Então, Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenho aqui uma empresa do setor de aviação, né? Uma empresa do setor de aviação civil. E aí eu sei que todos os anos é típico, né? Eu moro parte da semana em Minas Gerais, parte da semana em São Paulo, minha esposa e os meus filhos são mineiros, né? Então eu sou um grande usuário aí de aviação civil. E é típico, de dezembro a fevereiro, mais ou menos final de fevereiro, há atrasos, né, por conta de questões de ordem climática. Isso é até uma coisa interessante, só que isso é uma constante, isso é parte do negócio. Agora, se começarem a acontecer atrasos atípicos, por exemplo, em maio, né, em junho, por conta de tempestades muito intempestivas, né, que não se previam, não estavam, né, isso é parte, né, ok? Isso é parte de uma coisa que não estava. Então, assim, uma coisa é a recorrência. A ideia até do risco, a gente geralmente divide o risco pela frequência, baixa frequência, média frequência e alta frequência. Né? Geralmente, coisas de alta frequência são de menor impacto. Riscos de baixa frequência são de maior impacto. Né? Vide, por exemplo, o risco de quebra de uma barragem, de rompimento de uma barragem. Vide, por exemplo, o risco de bater o carro na rua. Né? Então, você bateu o carro na rua, você tem um impacto, uma severidade muito menor. Né? Uma barragem, você tem uma severidade muito maior, mas acontece, felizmente, com muito menos recorrência, vamos dizer assim. Né? Então, eu vou ter que olhar isso e dizer, isso está integrado na minha gestão de riscos? Se sim, como? Né? E uma vez que esse risco se materializa, quais são os protocolos que eu vou acessar para mitigar as perdas decorrentes dessa exposição ou dessa sinistralidade, vamos dizer assim. Né? Então, esse é um ponto importante. E por fim, mas não menos relevante, né? Quais são as metas que a companhia estabeleceu para que ela pudesse, né, fazer com que houvesse uma espécie de um acompanhamento medido, mensurado, metrificado, entre atributos que melhoraram ou pioraram no que toca, no que se refere aí à questão de gestão de riscos. Então, eu vou reduzir a emissão de dióxido de carbono, é uma das formas. Eu vou reduzir, por exemplo, a utilização de plástico. Né? Eu vou trocar, por exemplo, os meus produtos e as minhas embalagens por componentes biodegradáveis. Então, são formas que estabelecer. Mas essa ideia toda, geral, né, e já endereçando para o final, ela tem que ser vista de maneira setorial, segmentada. Porque os impactos climáticos para o setor da indústria automobilístico é totalmente diferente, ou pode ser muito diferente do que você teria, por exemplo, no setor de seguros ou financeiras, e assim sucessivamente. Né?
Daí a importância do guia de implementação, que é um apêndice do S2, né, do CBPS 02, que metrifica isso. E aí eu queria passar para o professor Edilson poder fazer os comentários e exemplificações dele. Professor, por gentileza. Então, olá, pessoal. Agradecer aí a Samira, a Mirella, pelo convite, né, de estar participando aqui com vocês desse evento. É a oportunidade, mais uma vez, de estar aqui com o Eduardo Flores, né, e trocando experiência. Bem, então, como o Eduardo falou, né, a gente preparou essa apresentação, né, combinou, e nessa parte eu vou apresentar aqui e aí vou pedir a permissão para fazer uma apresentação aqui dos slides, só para a gente contextualizar aqui e, vamos dizer assim, ficar de uma forma um pouco mais visível o que eu gostaria de comentar, que a gente gostaria de trazer. Eu acredito que já está na tela aí de vocês, né? Espera só um momento. Caiu, Eduardo, você quer, não sei se você tem mais alguma consideração até ele voltar? Não, podemos sim. Acho que a parte que o professor Edilson vai abordar agora, ela é extremamente importante porque a criação do International Sustainability Standards Board, o ISSB, que é o órgão que emite as IFRS-S, ela aconteceu nos últimos 2 anos de uma forma muito acelerada, porque ele foi fazendo algumas parcerias e incorporando algumas entidades de mercado que já trabalhavam na normatização de relatórios de sustentabilidade, ou seja, que já buscavam criar, né, bases para que, se um dia houvesse essa intenção, existisse uma certa facilitação no processo de normas internacionais de relatórios de sustentabilidade. É isso que a gente está falando. E uma dessas instituições é o SASB, o Sustainability Accounting Standards Board. Então, o professor Edilson vai apresentar agora alguns recortes das normas do SASB, que hoje é parte da Fundação IFRS, né, que mostram como que seria a implementação do S2 para indústrias específicas. Edilson, por favor. Alô, vocês me escutam? Bem, então deu uma desculpa aqui, deu uma... Só estou vendo o Eduardo aqui. Está na tela. Pronto, obrigado, então. Então, desculpa aí. Então, vamos lá. Então, a gente fez essa apresentação, tá? E como o Eduardo chamou a atenção, é bom a gente, quando vocês pegarem, por exemplo, o CBPS 02, tem toda a norma aí, lá embaixo você vai ter o apêndice e você vai ter ao finalzinho o guia, né? Esse guia de implementação, tá? Diferentemente do restante da norma em si, né? Que é a parte de objetivo, escopo, conteúdo e também dos apêndices, essa parte superior ela é requerida. O guia de implementação, como o próprio diz, é uma orientação, tá? E ele é baseado praticamente nas normas do SASB, né? Que a gente pode dizer que as normas do SASB, ele praticamente, né, ou ele tem como objetivo materializar aquilo que o S2 deseja. Então, ele talvez seja uma forma mais prática de a gente materializar, a gente, né, imputar informações para poder atender a norma. E como a Onara falou na apresentação anterior, ele tem um conteúdo um pouco mais quantitativo, que é um pouquinho da nossa veia, vamos dizer assim, contábil, né? Nós, financistas, temos essa veia, ok? Para quem ainda não deu uma olhada no guia de implementação, tá? Ele é dividido lá em setores. No caso do guia do CBPS 02, ele é 68 setores, né? E eu trouxe aqui o exemplo do setor elétrico. Então, quando você for descer e você vai achar o caderno lá referente às empresas de concessão do setor elétrico, eu vou ter um conjunto de tópicos e métricas que é exatamente como eu posso ou que eu deveria apresentar referente às questões, no caso do CBPS 02, de mudanças
climáticas. Então, todas essas métricas elas são divididas em tópicos, como emissão de gás de efeito estufa, gestão hídrica, eficiência e demanda do uso final, segurança nuclear, logicamente, isso é específico para a empresa de energia, geração de energia nuclear. No Brasil, a gente só tem eletronuclear, né? Resiliência da rede, né? E também tem as métricas de atividade. E veja, esses tópicos, eles têm algumas métricas. Algumas vezes essas métricas, esses tópicos têm uma única métrica e às vezes eles têm 2, 3, 4 métricas. Aí vai depender muito do setor. E logo ao lado, vocês vão ver que tem se a métrica ela é quantitativa ou se ela é discursiva e de análise, ok? Além da unidade de medida, tá? Então, e logicamente, quando você for ler lá o guia de implementação, você vai ver que tem toda uma orientação, por exemplo, de como calcula cada uma dessas medidas, tá? Agora, veja, será que uma empresa, por exemplo, setor elétrico, ela contempla todas essas informações, tá? Será que ela está totalmente aderente? Lá no trabalho, inclusive, coordenado pelo Eduardo, lá no CBPS, né, a gente fez lá no GT, setor elétrico, um levantamento das companhias abertas, né, referentes ao setor de energia, e a aderência a essa métrica, no ano de 22, era de 53%. Isso está, inclusive, no site lá do CBPS, esse relatório. A pergunta é, será que ela realmente, né, as empresas deveriam apresentar todos os tópicos? Será que ela tem condições de implementar, de divulgar? Esse é o desafio que a gente tem que compreender, né? Então, aqui está o levantamento que a gente fez à época, tá? Das 24 empresas referente ao ano de 22, tá? E aí, cada um daqueles tópicos, logicamente, energia nuclear, a empresa não está na bolsa, né? Então, logicamente, não tem informação, mas você veja que é muito variável dependendo do tópico. E se você vê também lá no estudo referente às empresas, você vai ver que tem empresas que divulgam 100% das informações orientadas, vamos dizer assim, pelo SASB para o setor, e tem empresas que têm um baixo nível de aderência, vamos dizer assim. Mas vamos pegar um exemplo que é importante. Como é que isso pode aparecer no relatório de sustentabilidade? Tem empresas no Brasil que fazem uma norma, né, ou fazem um relatório, me desculpe, específico para atender as normas do SASB, tá? Não necessariamente eu precise fazer um relatório para atender o guia de implementação, mas aquelas informações são importantes estar em algum lugar. No caso, essa empresa aqui, ela apresenta cada uma daqueles tópicos, daquelas métricas, né? Inclusive, aí tem um sumário aonde você vai encontrar cada um desses tópicos, né? Cada uma dessas métricas. E veja, quando, logicamente, acredito que está pequenininho aí, tá? Mas era só para mostrar o conteúdo do sumário. Tem uma métrica, por exemplo, relativo a parâmetros de emissão de gás de efeito estufa, né? E que ela não consegue atender completamente, mas ela diz o porquê que ela não atende completamente. Isso é informação interessante para que, por exemplo, o analista ou qualquer outro interessado na empresa entenda por que aquela informação não aparece em algum lugar no relatório. E nesse segundo item aí, por exemplo, ele está dizendo que essa informação não está disponível na empresa. Ou seja, ela deu disclosure, inclusive, daquilo que ela não tem condições de apresentar, ou melhor, ela informou que ela não tem essa informação. E isso é interessante, né? Porque quando a gente faz uma análise de relatório, a gente acredita que algumas informações é importante e, de repente, você não encontra aquela informação, como o Eduardo falou, né? Você está prometendo lá programa de carbono zero, e aí você não apresenta a sua estratégia de como você vai reduzir o gás de efeito estufa, fica difícil, e a gente vai ficar procurando. Então, o seu discurso não está batendo com o que você está apresentando no relatório de sustentabilidade. Isso é uma coisa importante a gente informar, tá? Então, quando uma métrica não existe, tá? Aqui é um exemplo, né, de como isso pode ser materializado no relatório. Então, por exemplo,
essa empresa aqui, ela coloca tópicos, né? No caso aí de gestão de águas e águas residuais, ela coloca dentro dos seus relatórios, inclusive a própria codificação que tem lá no SASB, tá? Esse relatório, ele antecede ao guia de implementação do CBPS 02, ou seja, essa empresa já seguia uma orientação do SASB. E essa outra empresa, veja, ela não apresenta a codificação, vocês olharem ali do lado, existe uma codificação para cada uma dessas métricas dentro do SASB, e é a mesma codificação que está no CBPS, né, porque o guia é um espelho das normas do SASB. Aqui se refere a mudanças climáticas, ela não colocou, tá? E aí talvez seja interessante daqui para frente que essa empresa coloque, né, uma tagzinha explicando, olha, essa informação do SASB a gente está atendendo aqui, né, ou essa informação corresponde a essa informação requerida ou sugerida lá no guia de implementação do CBPS 02. Tá? Então, tem várias formas de a gente fazer, veja, cada empresa adota uma forma aí, design. E a grande, logicamente, a grande questão agora, às vezes, é como ir buscar essas métricas. Aí é o grande desafio que a gente vai ter, por exemplo, quando se fala em gás de efeito estufa, aí, na questão do escopo 3. E aí a gente tem muitos trabalhos, né? Tem um monte de... Veja, tem várias métricas. No caso de gestão de águas, foi feito esse levantamento, existem inúmeras métricas que são apontados em vários tipos de relatórios, né? Então, provavelmente, alguma dessas métricas atende à necessidade do S2, né? Vai caber à empresa e ao corpo, né, de colaboradores que vão preparar esse relatório, ver se realmente, né, aquela informação ela está em determinado ponto, como é que ela pode ser mapeada e informada corretamente nos relatórios de sustentabilidade, tá? Só aproveitando aqui para deixar a deixa aqui, que inclusive os materiais de adoção, né, da aderência do SASB aos setores, né, um trabalho coordenado aí pelo Eduardo, então, assim que eles estão sendo concluídos, eles estão disponíveis lá no site do CBPS, ok? Eu vou parar a apresentação aqui, Eduardo, aí eu acho que o pessoal possa ser que tenha algumas perguntas aí, né? Obrigado, Edilson. Acho que a mostra do que você está fazendo aqui dá um efeito muito objetivo, né? Porque há um grande receio por parte de todo mundo que a gente conversa. Como é que vai ser feito, né? Nós somos educados contabilmente no Brasil, não só acho que do Brasil, mas de uma forma, ousaria dizer que de uma maneira geral, né? Que a contabilidade é uma profissão muito dependente de exemplos, né? Como qualquer outra, mas a gente tem que olhar, porque a gente está lidando com uma coisa que não existe no mundo real, né? Você não vai numa floresta, por exemplo, e vê um balanço, tá certo? Não tem no mundo natural, né? Você tem no mundo de ideias e pensamentos, tá correto? Então, quando você está fazendo, olha, como é que eu vou, já do ponto de vista da abstração do pensamento, elaborar um relatório? Se eu não tiver um modelo, automaticamente a coisa fica muito mais complexa, né? Você parte de um nível de subjetivismo muito grande. Então, algumas perguntas que têm chegado para a gente no CBPS com alguma recorrência e processando a audiência pública, tanto do CBPS 01 quanto do 02, né? Algumas perguntas do tipo, como é que vai se dar o processo educacional, né, em larga escala? Então, o trabalho que a FBM está fazendo é um trabalho muito relevante, muito importante, né, porque ele consegue pegar os profissionais que, de uma ordem mais imediata, vão ter que lidar com esses assuntos e, portanto, dá para eles a instrução necessária para implementar. E do ponto de vista de uma educação mais ampla, né, isso vai passar a ser uma carreira dentro dos cursos de contabilidade. Você tem agora um segmento, né, lá na USP mesmo, nós criamos alguns meses atrás um segmento do tipo relatório de sustentabilidade 1, relatório de sustentabilidade 2, relatórios avançados de sustentabilidade, né, como mesmo isso ali, contabilidade 1, 2 e avançada. Né? Então você tem essa trilha. Então esse é o primeiro ponto, e educacionalmente é um trabalho que nós vamos ter, tal como nós tivemos com as IFRS para relatórios financeiros. Qual que é a maior diferença? Isso eu acho que é muito importante. Você que era contador lá em 2006, 2005, 2008, quando você passou a estudar as IFRS
para entender qual que eram as principais mudanças, né? Os principais grupos contábeis, os principais vocábulos, ativo, né? Mudou o conceito, mas o nome continua o mesmo. Nós já tínhamos. Qual que é a maior diferença para essa implementação agora? Nós não temos repertório para esse assunto. Então, nós vamos ter que desenvolver o repertório. Não é uma questão de adaptar o repertório anterior para uma nova realidade. É a questão de criar efetivamente um entendimento sobre isso. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem visto. Um aspecto muito interessante, né, que a gente viu com relação ao S2 foi onde que eu tenho que publicar? Tanto o S1 quanto o S2. É dentro da demonstração financeira, é no relatório, é fora da demonstração financeira, né? Basicamente, a norma, o S1 e o S2 deixam aberto, tá certo? Por que não dá para fazer dentro da demonstração financeira hoje? Não dá para fazer. Porque não tem norma de auditoria de asseguração razoável hoje pronta. A norma, ela ficou... Na verdade, tem pronta, mas não está em vigência, né? A ISSA 5000, que é a família que vai auditar ou ser utilizada para auditar essas novas... A implementação desses novos relatórios, né? Ela está fora aqui do Brasil, não está operando ainda, ela entra em vigor em 2026. Então, a resposta objetiva é, hoje você tem que publicar fora. Edilson, chegou uma pergunta aqui, eu queria que você considerasse, por favor. Professor, a nível de custo de implementação, a pergunta do Alisson Soares, da FRS 2, para as empresas, e pensando no plano de gestão orçamentária da implementação, como vocês consideram que uma empresa que nunca reportou deva se preparar? Bem, vamos considerar que ele já, vamos dizer assim, conseguiu levar essa pauta para a cúpula da empresa, né, para a alta administração, e que ele já estão consciente que isso é importante e que deve ser preparado, né, tem que ser trabalhado o mais rápido possível, tá? O Alisson, é o seguinte, logicamente, uma empresa que está começando no zero, ela acaba levando algumas desvantagens, principalmente porque ela vai ter que montar toda uma estrutura de coleta, armazenamento, análise desses dados, né? Para depois, né, também conseguir elaborar uma demonstração que atenda às suas necessidades. Tem que lembrar que o relatório não é desconecto às estratégias da empresa, ela faz parte, né, é uma peça importante, inclusive, de comunicação da estratégia da empresa. Então, provavelmente, essa largada inicial que ela vai ter que dar rumo a atender as normas de FRSS, CBPS, ela vai ser um pouco mais onerosa do que uma empresa que já está próximo, por exemplo, do atendimento pleno. Logicamente, todas as empresas vão ter um custo ainda de preparação para atender essas demandas, né? No mínimo, ela vai ter que fazer um tipo de um diagnóstico para entender aonde elas têm ainda algumas lacunas a preencher para atender o S1 e o S2, ok? Eduardo, quiser complementar, fica à vontade. Não, acho extremamente válido a sua resposta, né? Porque a primeira coisa que acontece no âmbito de implementação de uma norma nova, isso sim, eu acho que a gente vai se valer muito da experiência que a gente teve com as FRS, que é, primeiro, como é que é o processo de implementação de uma norma? Acho que esse é o ponto central, né? Do ponto de vista estrutural, você precisa definir quem que vai ser o responsável por esse processo dentro da empresa. Que é a pessoa que tem que ser absolutamente conhecedora de A a Z do que é esperado com aquela norma. Então, o primeiro processo que você vai ter que fazer é ter alguém que vai ser o responsável, né? Não adianta estabelecer que não vai ter um responsável, um owner, né, um proprietário, vamos dizer assim, no processo, porque senão a coisa se perde. Segundo, esse indivíduo é ele que vai ter que fazer um mapeamento, dizer assim, dentro da empresa, quais áreas estão mais sujeitas a elementos climáticos e quais áreas eu preciso de aporte, de suporte técnico, né? Porque uma norma dessa complexidade contextual, ela depende de profissionais de vários tipos de pensamento, né? E aí tem até uma pergunta aqui da Rosângela que vem na sequência, qual que é a importância, né, do profissional, qual é o profissional de perícia, por exemplo, ambiental,
no contexto da auditoria. Não só da auditoria, Rosângela, mas da implementação de uma norma como essa. Então, a pessoa que tem um conhecimento, por exemplo, em áreas ambientais, ela vai trazer uma visão e uma tecnologia, vamos dizer assim, para se agregar a esses relatórios e procedimentos que o contador originalmente não tem, que ele vai ter que desenvolver. Tá? Então, o primeiro passo, definir quem que vai ser o responsável pelo processo e pelo projeto. Segundo passo, fazer uma leitura, né, e estudo da norma. Tá certo? Sentar, pegar aquele documento, não vou nem dizer imprimir, porque senão né, a gente está numa norma de redução de emissões, então você não precisa imprimir, você pode ler na tela, tá? Mas lembra que energia elétrica é um dos grandes emissores, né? Então o Brasil é até melhor porque energia hídrica, fonte renovável, né? Mas ler a norma e começar a pensar em quais áreas você vai precisar agrupar, criar espécie de um grupo de trabalho para trazer, vou precisar de alguém, por exemplo, da área jurídica, vou precisar de alguém, por exemplo, da área de vendas, vou precisar de alguém da área operacional. E aí, profissionais com múltiplas expertises, né, vão ter que ser trazidos. Então, primeira atividade é essa. Se você perceber que você não vai ter esses profissionais dentro de casa, né, ou que muitas vezes vai precisar de um facilitador externo, vão ter vários consultores que vão estar implementando essas normas, que vão ajudar a implementar essas normas. Né? Agora, de novo, para não restar nenhum tipo de percepção equivocada. Essas normas têm custo? Tem custo. Tá certo? A implementação tem custo? Tem custo. Tá? Mas pelo fato de ter custo, o custo é por si algo que deveria demover a ideia de adotar esses normativos? Não. A discussão não é só o custo por si, é a relação custo-benefício. O que custa mais? Né? O que custa mais? Informações que não são comparáveis e que podem colocar os alocadores de capital, investidores e credores, numa situação muitas vezes de misleading, de engano. Tá certo? Esse é o ponto central. Né? Então, a gente não pode olhar só pela dimensão do custo, mas do ponto de vista prático, começa com o que você tem de recurso intramuros, dentro de casa. Depois você vai percebendo e mapeando o que você precisa. A pior coisa que existe do ponto de vista de implementação de norma é sair contratando alguém sem saber o que eu preciso. Né? Você precisa do quê? Você precisa de um consultor full-time para poder ajudar você a implementar a norma? Você precisa de alguém, por exemplo, que vai fazer um novo módulo do gerenciador de banco de dados, de um SAP, do Oracle? Você vai precisar... O que efetivamente você precisa? Se não houver um mapeamento claro do que você precisa, a chance de contratar errado e pagar 2 vezes é muito maior. Né? Edilson, por favor. Isso também que você acabou de comentar vem, né, ou colabora para o entendimento da pergunta da Juliana, tá? Que ela questiona para atender novas demandas das demonstrações financeiras. A maioria das empresas vai precisar de uma área nova, né, de financeiro e contabilidade. Eu não vou dizer que vai precisar de uma nova área, mas que as diversas áreas, contabilidade, finanças, risco, sustentabilidade, operação, elas vão ter que conversar cada dia mais. Veja, esses setores já deveriam estar conversando. Então, se você tem uma empresa, que, por exemplo, indústria de cimento, em que o contador não conversa com a operação, não vai lá no engenheiro de mina e vai discutir como é que está a cubagem esperada para a extração de calcário, né? Se tem algum problema por exemplo, de estimativa de extração de minério daqui nos próximos 20, 30 anos, ela já deveria estar fazendo isso, independentemente de da vida, independente de CBPS. Ela já deveria estar fazendo isso para ver, por exemplo, fazer um teste de impairment desse ativo que é relevante, que é uma jazida de minério. Só que agora a gente precisa cada vez mais que os diversos setores se conversem, porque no final do dia isso se reflete em risco. Né? O Eduardo enfatizou bastante a questão de risco e oportunidade. E veja, se eu tenho uma gestão de risco que não conversa com quem está reportando, talvez esses relatórios de sustentabilidade não vão atender às necessidades requeridas, né? Não vão atender os objetivos do que está sendo exigido, né, ou solicitado pela norma do S1, S2. Porque, no final da história, esse relatório tem como objetivo reduzir o risco. Então, a gestão de risco da empresa, e aí, consequentemente, a alta cúpula, tem que estar em conjunto, trabalhando para viabilizar que a informação seja a melhor possível.
Acho que dentro dessa linha, né, tem um comentário adicional aqui que eu queria fazer, Dilson, que eu acho que é importante, porque a pergunta da Júlia também vai nessa coisa do como que eu tenho aí na demonstração financeira, né? O S1 e o S2, apesar deles terem uma interconectividade com as demonstrações financeiras, a gente não está falando de algo que vai ser publicado no balanço necessariamente. Quando eu falo balanço, lato sensu, tá? Demonstração DF aí, nota explicativa ou face de balanço. Então a gente está falando de um relatório que vai ser feito ali à parte, né? Para conversando com a demonstração financeira. Do ponto de vista dessas discussões sobre sustentabilidade, que vai ter um impacto, ou se espera que haja um impacto muito grande, isso sim, em demonstrações financeiras, aí eu sugeriria que vocês vissem, se já não viram, a recente publicada orientação do CPC, OCPC 10, que é uma orientação sobre crédito de carbono, CBIOS, né? E mercados análogos, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade de ser coordenador técnico, né, o facilitador técnico desse GT, que criou esse documento lá com a CVM, com o apoio do Banco Central, né, o próprio Ibracon, e a Abrasca também participou muito ativamente. E esse documento, sim, ele tem implicações muito grandes para as demonstrações financeiras, né? Porque, não obstante ele dizer como é que você deve tratar do ponto de vista do ativo os créditos de carbono, por exemplo, ele te leva a algumas incitações, algumas reflexões sobre o que efetivamente cria para a empresa uma obrigação do ponto de vista de divulgações de ordem climática que possam requerer a contabilização de um passivo, né? Uma provisão. Então, você imagina, por exemplo, que uma companhia vai ao mercado e diz, a partir de 2030 eu vou reduzir 50% da minha emissão, né, de dióxido de carbono. Legal. Então, 2030, né? Perfeito. Então, eu, investidor, credor, consumidor da empresa, posso pensar que essa companhia está engajada com alguma coisa que me interessa, faz parte da minha política, da minha tese, ou de investimento, ou da minha própria predileção de compra, de consumo. Então, o que eu espero em 2030? Que se a empresa não tiver conseguido reduzir, né, essas emissões, que ela passe a comprar no mercado de carbono, créditos para fazer essa compensação. E eu espero também que hoje, de 2024 até 2030, que a empresa faça gastos, por exemplo, em estrutura de capital, né, para poder reduzir essas emissões. Então, eu espero enxergar em nota explicativa quanto que a empresa colocou de imobilizado para reduzir emissões. E espero enxergar lá em 2030 quanto que a empresa está colocando no passivo do que ela vai gastar para reduzir essas emissões. Então, a OCPC 10 também é muito importante de ser vista. É um documento do CPC, não do CBPS, né? Mas é importante de ser lido nesse sentido. Também, Eduardo, você pode fazer no sentido contrário, né? Você está prometendo programa zero, né? Carbono zero, e aí você pega nos últimos fluxos de caixa, faz a projeção para os próximos 10 anos, e aí você vê se realmente o quanto do seu caixa está comprometido para atender aquilo que você colocou no seu programa de carbono zero. Então, é por isso que é conectividade, não é só a via de uma mão, é dos dois lados, tá, gente? A gente pode pegar a DF e verificar se, em termos financeiros e econômicos, é compatível com a estratégia que a empresa está colocando no relatório de sustentabilidade. E aí, como o Eduardo também falou, algo que se aconteceu no seu relatório de sustentabilidade, né, no caso de gás de efeito estufa, aí, os seus programas zero, quanto você tem que registrar lá no seu ativo ou no seu passivo. Isso é importante. Tem uma pergunta aqui da Júlia também, que é a seguinte: professores, construção com TI é comum? Pense em construção de bancos de dados para conseguir coletar as informações necessárias. Por exemplo, informação de fornecedor e clientes. Quer comentar, Edilson? Não, pode ficar à vontade. Ó, se eu entendi corretamente a pergunta, Júlia, isso aí seria um caso clássico, por exemplo, que você está fazendo investimentos em desenvolvimento de software, né, para poder justamente fazer a coleta dessas informações. Então, eu entendo que esses gastos que você está tendo com essa finalidade, né, eles, inclusive, ali, obviamente, respeitaram o CPC 04 de ativo intangível, né, eles passariam a ser ativados, vamos dizer assim, para fins de intangível, né, até o momento que ele começar a entrar em operação e fazer essa coleta. Então, esse gasto é um gasto muito comum, tem sido visto, tá? Algumas empresas estão, inclusive, contratando, né, esses grandes provedores de bancos de dados, de software e tudo mais, para desenvolver tecnologias de coleta de informação, especialmente cadastro de fornecedor, né, para que periodicamente
periodicamente o indivíduo possa ali fornecer as emissões. Agora tem um ponto muito importante, só antes de pegar esse complemento aqui que o Marcos colocou, que é... claro que a cadeia de valor ela tem uma série de elementos de emissões, né? E depende muito do caso a caso, mas talvez um dos principais, se não o principal elemento, é energia elétrica. Tá? É energia elétrica. Então, o que eu tenho visto, alguns sistemas simplificados, eles pedem, por exemplo, para que haja, por parte dos fornecedores, dos agentes ali de suprimentos, a informação do quanto foi gasto, por exemplo, em megawatt-hora mês a mês. Né? E isso já ajuda a entidade que tem que fazer uma divulgação de escopo 3 a cobrir boa parte das emissões que estão na cadeia dela. Tá? Então, isso é um ponto importante. Tem uma pergunta aqui, Edilson, fica à vontade. Marcos complementa a questão feita pela Rosângela. Antes, profissionais de perícias eram demandados em funções de alguma irregularidade futura, tendo em vista a estimativa da DFX, o que efetivamente foi efetivado no ROC climático. Por exemplo, numa questão analogamente, o cálculo do lucro cessante para as empresas. Acredito que a perícia pode vir fortalecer esse tema, tá? Você está colocando que a perícia era meio que apagar incêndio, era mais uma perspectiva retrospectiva, né? Ele sempre olhava para o retrovisor, ou seja, deu um problema e aí você contrata um perito, e aí não precisa ser necessariamente contábil, pode ser ambiental, e aí ele vê o quanto do dano, ou se realmente aquele dano foi causado por uma ingerência, vamos dizer assim, da empresa. Pelo que eu entendi, Marcos, você está olhando agora para frente. Esse perito pode ser o cara que vai ajudar exatamente a contribuir, vai contribuir com o estabelecimento de estratégia. Provavelmente sim, né? Porque como ele... E aí você contratando um perito experiente, ele vai ter uma gama de informações que já vêm de outros casos semelhantes que ele analisou e provavelmente ele vai contribuir para que a empresa trace essa estratégia. Tá? Tem uma anedota, né? É muito usual nas faculdades de medicina você encontrar uma frase em latim que diz assim: "Ite morto e vivo docentes", né? Ou seja, aqui os mortos são os professores dos vivos, né? Então, o perito que muitas vezes foi acusado de ser o perito contador, né? O médico legista da contabilidade, né? Ele tem muita coisa para ensinar para as empresas em marcha, para as empresas em continuidade, né? Porque a maioria dos casos, por exemplo, os peritos lidam, né? Os peritos ambientais, contadores, engenheiros, economistas, são casos em que você tem um litígio. Especialmente no judiciário ou em arbitragem, né? Mas você tem um litígio posto, você tem duas partes ali de lado a lado litigando entre si, né? E automaticamente a gente vai usar essa experiência, muitas vezes, do perito que já viu alguma coisa, fala, poxa, esse contrato mal escrito, essa divulgação mal feita, esse controle interno não tão robusto, né? Ele vai gerar problema. Então, é interessante porque essa prática de forensic, né? Forensic accounting, forensic environmental, que é uma coisa muito usual lá fora, ela retroalimenta as práticas cotidianas no sentido de tentar prever e mitigar falhas estruturais da informação financeira, né, ou de sustentabilidade, que possam amanhã depois gerar relatórios que sejam considerados ineptos, inadequados e tudo mais. Né? Então, tudo isso tem um pouco... Eu acho que a perícia, não só na área climática, mas também na parte contábil, ela é uma ferramenta que tem sido muito subutilizada por quem não trabalha com esse segmento e precisaria estar mais integrada no dia a dia das empresas, né? Acho que é um importante segmento, né? Muito mais no sentido preventivo do que reativo. Eduardo, essa aí pode ficar à vontade, afinal você foi o relator. Ativo, ainda tem muita dúvida quanto à classificação intangível, ativo, podemos ter norma para tratar desses assuntos. Aqui o Alisson, a gente, sem obviamente não estar no campo especificamente aqui de falar da OCPC 10, mas basicamente, o que foi feito? A classificação foi dada de acordo com o modelo de negócio da entidade. Então, vamos supor, por exemplo, que você é um gerador de crédito de carbono. Né? Você é um gerador do crédito de carbono. Então, todos os gastos que você tem para gerar aquele crédito de carbono, né, eles vão ser tratados como intangível. Né? E aí, quando você vender aquilo, automaticamente você tem ali a possibilidade de fazer a baixa para o resultado e apurar o ganho a perda. Né?
Eu tratei disso um pouquinho mais, um capítulo de livro que sai numa coletânea anual chamado Controvérsias Jurídico-Contábeis, e tem uma apresentação que eu fiz para o CPC no ano passado, não, retrasado, desculpa, que está, inclusive, disponível publicamente no YouTube, você encontra ela com facilidade, que fala sobre a classificação de cada um dos modelos de negócio, tá? E, de toda forma, meu e-mail é eduardoflores@usp.br, se você quiser eu te mando tanto o capítulo quanto o link da apresentação. Nós temos mais algum tempinho aqui, Edilson. Você quer fazer algum comentário adicional? Eu acho que talvez a preocupação ali da Juliana com a relação do pessoal do TI e banco de dados, veja, algumas empresas já fazem isso. Logicamente, as grandes empresas já têm, dentro da sua cadeia de valor, elas já buscam informações dos seus clientes e fornecedores. Informações, não agora, né, mas vai ficar muito mais forte a busca para tentar capturar o quanto tem de gás de efeito estufa na cadeia, mas elas já buscam informações, por exemplo, se você faz, né, algum tipo de contratação análogo à escravidão, logicamente, o fornecedor, o cliente, às vezes faz isso de uma forma declaratória. A empresa, olha, o meu fornecedor aqui, né, não tem, né, ele foi lá e declarou que não contratou, não tem nenhum tipo de trabalho análogo à escravidão, ou atende determinadas né, situações de aspectos sociais ou ambientais. Muita coisa ainda está no sentido ainda declaratório dentro da cadeia do valor, da cadeia do valor dessas empresas. Mas a tendência natural, e aí vai precisar do banco de dados, para que isso seja mais fragmentado, para dizer, por exemplo, ó, você tem, né, programa, ou você faz algum tipo de trabalho, alguma ação para mitigar emissão de gás de efeito estufa? Sim, beleza, mas o que você faz e o quanto é que você espera que nos próximos anos faça isso? Então, em vez daquela resposta só ser autodeclarável, sim, ponto final, acabou, provavelmente essas empresas vão ter que abrir um pouco mais essa discussão dentro da cadeia de valor. E aí tanto na ponta do fornecedor quanto na ponta do cliente. E aí, banco de dados é essencial, até para fins comparativos. Tem que lembrar que essas informações agora, a partir do momento que elas forem obrigatórias, elas são comparativas. E aí, para a asseguração, isso é importante, você ter tudo sistematizado dentro de um bom sistema de dados, né? Perfeito. Subscrevo integralmente. Queria agradecer uma vez mais, né, a gente chegou aqui no avançado da hora ao convite, né, dizer que o CBPS conta com a participação em audiências públicas, né, o site do CBPS, se você colocar Comitê Brasileiro de Pronunciamento e Estabilidade no Google, você vai encontrar o site rapidinho, junto da Fundação CPCS, lá tem todos os materiais que a gente divulga, as normas, também tem os relatórios de audiência pública, né, e a gente se mantém à disposição para dúvidas que surgirem. Uma vez mais, obrigado pelo convite. Obrigado aí o pessoal do FBM, né, o Samir e a Mirella, tá? E também, assim como o Eduardo, fica à disposição, tá? Meu e-mail é e.paulo@ufsc.br, pode ficar à vontade lá para a gente compartilhar o que a gente já tem feito. Um abraço. Eduardo, prazer mais uma vez aí. De igual modo, Deus, obrigado. Mirella, contigo. Muito obrigada, Eduardo, Edilson, pelo tempo, pela contribuição aqui no nosso debate. Muito obrigada mesmo.